então calcular o meu período fértil? Qual método é mais eficiente para calcular o período fértil? A tabelinha, usar aplicativos, a curva de temperatura basal, o teste de urinário de ovulação, a presença do muco. Como, então, eu vou cuidar para tentar acertar o meu período de maior fertilidade? Primeiro, ele define. Bom, para saber o dia da ovulação, ele geralmente acontece 14 dias antes do período menstrual. Então, se a mulher tem um ciclo de 28 dias, ela ovula no 14º, 14 dias antes. Se ela tem um ciclo de 30 dias, ela menstrua no ela ovula no 16º, 14 dias antes. Se ela tem um ciclo de 24 dias, ela ovula no 10º dia, 14 dias antes, sempre 14 dias antes. E aí, a janela de fertilidade são 6 dias que antecedem a ovulação, Então, se ela calculou que ovula no 12º, o período fértil começa no 6º e tem o pico, os 2 dias que antecedem, no 10º e 11º. Então, essa é a maneira como eu faço a minha tabelinha, ou deveria ser a maneira de fazer a tabelinha para calcular qual é a sua janela da fertilidade. E hoje em dia existem aplicativos que tentam, você anota as datas das suas menstruações e ele faz cálculos para você. O artigo é reticente em dizer que esses aplicativos não deveriam ser recomendados para calcular o período fértil da mulher. Que eles deveriam sim poderiam ser utilizados para que a mulher tenha controle, saiba anotar as menstruações, conheça seu ciclo, entenda seu ciclo, mas que eles erram muito nessa predição de período fértil. E depois ele coloca um outro detalhe importante que eu vou falar lá na frente. Então, fazer a tabelinha é sim legal para você saber mais ou menos o seu período fértil. Agora, o uso dos aplicativos precisa ser cuidadosamente visto. E dos outros métodos, por exemplo, o teste urinário de ovulação. Parece um teste de gravidez. Você vai na farmácia, compra um teste de ovulação e tenta calcular o momento em que a ovulação vai acontecer. E ele vem um resultado positivo. Só que ele tem alguns casos de falsos positivos, falsos negativos. Então, ele não é tão eficiente também às vezes, porque às vezes a mulher quer aguardar o teste para poder ter relação. E ela acaba não tendo as relações no seu período fértil. Então, ele é eficiente, mas também não tão eficiente, sendo que de todos os métodos, o mais eficiente é o muco cervical. Quando a mulher se aproxima do período fértil, o muco, a secreção vaginal, ela fica mais clarinha, mais filante. E esse é o principal marcador de período fértil. O pico do muco cervical acontece nos 2 dias que antecedem a ovulação, que é exatamente o período de maior fertilidade. Então, o muco máximo não é no dia da ovulação. Lembra que o dia da ovulação não é tão fértil assim? Então, o muco aparece nos 2 dias que antecedem a ovulação, e esse sim deveria ser o principal marcador que nós temos para calcular período fértil, especialmente quando associado a uma previsão de datas de acordo com a regularidade do ciclo. E aí, de novo, o artigo é muito cuidadoso em dizer em relação ao estresse que tudo isso causa. Então ele fala que algumas mulheres se sentem empoderadas por saber do seu período fértil. E ele usa o termo empoderadas, não é uma questão de modismo, não. O artigo diz esse termo. Mas que a grande maioria tem aumento do nível de estresse, menor libido, menor frequência de relações sexuais, quando usam esses métodos para calcular apenas o seu período fértil. E fala que a mulher deveria ter sim o conhecimento do seu ciclo, mas para que possa ter relações de forma prazerosa e sem aquela matemática do imediatismo que tem que ser hoje, para tentar evitar atingir esse tipo de estresse. O artigo também fala que não existe nenhuma posição na relação sexual específica que aumente a sua chance de gravidez ou que aumente você ter algum bebê de algum sexo específico. Eu não sei por que ele colocou isso no artigo, mas deve ter, já imaginando nas tentantes, deve ter alguma coisa aí na internet girando para ele falar isso. Então não existe nenhuma posição de relação sexual que aumente a chance de gravidez.
Não existe nenhuma evidência que ficar com o bumbum para cima depois da relação sexual também aumente a chance de gravidez. Por quê? Porque se sabe que poucos minutos depois da relação sexual nós já encontramos espermatozoides lá na tuba uterina. Algo de 3 a 10 minutos os espermatozoides já estão lá na tuba uterina. Então não existe nenhuma relação da posição. Outra coisa que ele fala é que não existe evidência científica alguma que ter o orgasmo na relação sexual da mulher aumenta a chance de gravidez. Então, não existe ciência que comprove isso. E em relação ao uso de lubrificantes, ele fala que os lubrificantes com hidroxicelulose são aqueles com menor nível de interferência na qualidade espermática, mas que por mais que outros lubrificantes mostrem lá no microscópio alguma alteração, na chance de gravidez, realmente isso não ocorre nenhum tipo de problema. Na última publicação desse mesmo artigo lá no passado, quando se questionou o impacto da dieta na fertilidade, ele resumia em um único parágrafo, dizendo que não havia nenhuma evidência científica em relação à alimentação e fertilidade. Nessa revisão de 2022, tem praticamente uma página inteira do artigo, é um dos assuntos que ele mais explora, mostrando que, embora a gente tenha que ter muito cuidado em relação às evidências, e ele é cuidadoso em dizer isso, nós sabemos que a obesidade e o baixo peso podem atrapalhar a fertilidade, que existem sim evidências de que algumas orientações dietéticas, e aí ele cita vários tipos de dietas, podem sim ter impacto positivo na fertilidade da mulher, que a reposição de algumas vitaminas pode sim ter um impacto positivo. Ele fala da importância do ácido fólico, 400 microgramas por dia para prevenção de tubo neural, fala sobre reposição de algumas vitaminas D, fala um pouco sobre B12, com muito cuidado ainda, para que mostrar que não existe uma evidência clara que tem que fazer, mas alerta que os cuidados nutricionais não só são bons para a saúde da mulher, mas que podem sim ter um impacto positivo na sua fertilidade. Para a mulher, o cigarro não só tem uma queda da sua fertilidade ou chance de gravidez, tanto naturalmente quanto nos tratamentos de fertilização in vitro, como também aumenta o risco de antecipar de 1 até 4 anos o tempo da menopausa pela regressão da reserva ovariana. No homem, existem sim evidências que ele pode atrapalhar a qualidade seminal, mas que não é porque o homem fuma que o seu espermograma será péssimo. E isso aí, trazendo agora para a minha prática clínica, algumas vezes eu preciso ser cuidadoso, porque eu falo para todo mundo parar de fumar, mas às vezes, vamos supor que o homem vai demorar muito tempo para parar de fumar, eu estudo muito bem seu espermograma, faço um espermograma simples, faço um teste de fragmentação de DNA, porque às vezes o tempo de espera para que isso aconteça possa ser pior do que o avanço da idade da mulher para que isso também não diminua a sua chance de gravidez. Com muito cuidado também, o artigo fala sobre o uso de álcool. Fala que o uso diário de 2 ou mais doses alcoólicas ao dia pode sim atrapalhar a fertilidade da mulher e do homem, pode diminuir até a função sexual e por aí vai. Mas o uso moderado, equilibrado, não necessariamente diminui a fertilidade de acordo com os artigos científicos. Existem publicações mostrando e comparando mulheres que não bebiam nada e aquelas que bebiam vinho socialmente. Qual foi aquela que conseguiu engravidar naturalmente de forma mais rápida? Aquela que bebia vinho de forma social. Então não existe uma contraindicação ao uso de álcool para o casal que está tentando engravidar, desde que isso seja feito de forma moderada. O alto consumo de café, com mais de 5 xícaras de café por dia, pode sim diminuir a fertilidade. O uso de 2 a 3 xícaras de café tem sim comprovações de maior risco de abortos na gravidez, mas sem nenhuma relação com alteração genética do embrião, malformação congênita. E o uso equilibrado de 1 a 2 xícaras de café por dia não teve nenhum impacto na mulher tentante, ou seja, queda do potencial reprodutivo, nem alterações durante a gravidez, de acordo com a ciência que nós temos atualmente. Isso vale tanto para a mulher, tanto para o homem.